procurar. Sim ou não? Agora olha, só se procura o que a gente perdeu ou o que a gente não tem. Você procura alguma outra coisa? Se você não tem emprego, você procura emprego, não é? Então a gente só procura, querida, aquilo que a gente não tem ou aquilo que a gente perdeu. Então eu te quero dizer que você precisa procurar. Se você perdeu, você precisa procurar. Se você não sabe seu lugar, certo? Você precisa procurar. Essa é a primeira palavra. Encontre, procure. E a gente só procura o que a gente perdeu ou aquilo que a gente não tem. Depois diz, o seu lugar, não, diga para seu irmão, não é um lugar qualquer. É o seu lugar. Amém? Você mantém as suas coisas em ordem e diz, oh, aqui vai, sei lá, meu, quem pode ir? Sei lá, meu relógio vai aqui. Quando você o procura e não está no lugar, você diz, cadê o relógio? Eu sempre coloco aqui. Não é mais ou menos assim? Então, diga para seu irmão, há um lugar específico para ti. Amém? Diga de novo para ele assim, há um lugar específico para ti. Você não precisa ocupar o meu lugar, porque há um lugar preciso para você. Amém? Glória a Deus. Aquilo que falamos ontem, você é único, você tem uma habilidade de Deus, você tem uma capacidade de Deus que Ele liberou para a tua vida. Você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você, porque minha é uma identidade. Amém? Todos aqui? Você não tem identidade? Eu tenho 20 identidade de chileno, não é? Você não tem um RG? Sim ou não? Aí disse, quem é você, não é? Quando nasceu? Quem é o teu pai? Não é? Quem é a tua mãe? De que cidade você é? Sim ou não? Você também tem um RG do céu, que disse quem é teu pai, que disse qual é o teu nome, que disse a que esfera tu pertences. Amém? Então você não precisa querer cantar como Daniel. Você precisa cantar como Deus quer que você cante. Eu achei lindo, sabe? Ele canta de uma maneira e ela canta de outra. Perceberam isso? Não sei se, eu não entendo nada de música, mas faz um tom mais alto, um tom mais baixo, não sei. Mas há uma complementação, sim ou não? Sim ou não? E isso que Deus nos quer mostrar. Você pode cantar de uma maneira como o Daniel, ou cantar como a Heloísa, certo? Ou cantar como outra pessoa que estivesse cantando aqui. Mas quando estamos juntos, isso vai se complementando, querido. Você não precisa ocupar o meu lugar, eu preciso ocupar o lugar que o Senhor predeterminou para mim. Entende isso? Para isso eu preciso saber quem é meu pai, quem sou eu e qual é o lugar que Ele preparou para mim. Encontre o seu lugar no reino de Deus. Uma coisa eu sei, que esse lugar está no reino de Deus. E esse reino de Deus não é algo externo, é algo que já está dentro de mim. É louco isso, não é? Encontrar um lugar que já está dentro de mim. O apóstolo Paulo disse aos Efésios: tornem-se aquilo que vocês já são. Olha, o apóstolo Paulo disse aos Efésios: tornem-se, sejam aquilo que vocês já são. Isso quer dizer que você já é. Em teu espírito você já é. Deus já te vê completo. Sabia disso? Sabia disso ou não? Quando você nasce pequenininho lá de uma semana, Deus já te vê grandão. Está entendendo? Quando você está no processo da vida espiritual, Deus já te vê concluindo o processo, porque Ele tem uma visão de começo, meio e fim. Ele olha e diz: olha, meu filho está aqui, mas se ele soubesse aonde eu vou levar ele, puxa, ele não estaria chorando as pitangas aqui, ele não estaria cansado, ele não estaria triste por essa situação. Ele não consegue enxergar que essa situação o vai alavancar para a próxima etapa do processo. Você precisa enxergar assim. Se enxergamos desta maneira, aí sim o texto de Romanos 8 terá sentido. Que para aqueles que conforme a seu chamado foram chamados por Ele, todas as coisas os ajudam para o bem deles. Todas as coisas. Quando entendemos o propósito pelo qual, uma partezinha do propósito é que você encontre seu lugar no reino de Deus. Diga: o reino de Deus está dentro de mim.
ele precisa se manifestar ao exterior e se expandir, eu preciso encontrar meu lugar. Amém? Diga para seu irmão, você precisa encontrar seu lugar. Glória a Deus. Vamos lá? Será que dá? Ok, não sei se está pequenininho, não é? Mas eu quero falar de reino com você nesta noite. Amém? Diga para seu irmão, vamos falar de reino nesta noite. Quantos estavam esperando que eu desse continuidade no de ontem? Ah, Deus se quebrou as pernas, meu querido. Não funciona assim. Então, querido, olha, reino é o governo de um rei. Você precisa entender que para haver reino precisa haver um rei. Amém? Diga para seu irmão, não há reino sem rei. Amém? Não há. Então, querido, para eu entender reino, eu preciso entender que há um rei. E esse rei é Jesus na tua vida. Amém? O reino só existe porque Jesus existe. Porque reino está interligado com rei. Então diz, reino é o governo de um rei sobre um território. Amém? Sobre um território. Que faz este rei? Ou influencia esse território, ou influenciando-o com sua vontade pessoal, seu propósito e seus intentos, produzindo o quê? Diga de novo assim: todo reino produz uma cultura, e a cultura produz uma mentalidade. Amém? Glória a Deus. Produzindo cultura, valores. Vocês entendem essa palavra valores? Olha, uma definição prática de valor é tudo aquilo que tem valor. Respeito tem valor. Tem valor. Então respeito é um valor, não é? Honestidade tem algum valor? Honestidade, ser honesto, então é um valor. Ser amável tem um valor? Sim ou não? Então, querido, não vamos entrar nessa definição filosófica do que é valor, mas em uma coisa simples: valor é aquilo que tem valor. O reino está cheio de riquezas, de valores, de princípios para aplicá-los na nossa vida. Cultura, valores, códigos morais e estilo de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com seus súditos. Amém? Todos aqui? Então o rei exerce uma influência a qual se manifesta, certo, em propósito, em intentos, em cultura, em valores, em códigos morais, em estilo de vida que vão refletir a natureza do rei. Então, quando falamos de cultura, queridos, se falamos de mentalidade, falamos daquilo que o próprio rei reproduz em mim, de acordo à sua natureza ou de acordo ao seu caráter. Todos aqui estão entendendo isso? Deus não vai reproduzir em nós algo que já não está em Ele. Diga comigo: Jesus não vai reproduzir em mim algo que não está em Ele. Eu preciso repetir agora. Algo que a mim me chama muito a atenção é quando Jesus está ministrando e Jesus disse: aquilo que eu estou fazendo, eu vi meu Pai fazer. Aquilo que eu estou dizendo, eu vi meu Pai falar. Então ele está repetindo algo que ele viu a seu Pai fazer. É dizer, os valores de Deus estão em Jesus e esses valores estão em nós, e nós vamos poder colocar para fora quando vejamos Ele fazer. Está entendendo isto? Ou não está entendendo isto? Está difícil isto? Abre tua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 1. Querido, este é o plano pedagógico de Jesus. Jesus não começou a ensinar primeiro, Ele começou a fazer, para que as pessoas pudessem ver aquilo que nós vimos aqui materializado nesta cura. O Senhor nos está mostrando a prática de aquilo que nós devemos fazer em um momento determinado. Depois Ele nos vai ensinar, depois Ele nos vai explicar como fazer. Primeiro Ele nos vai mostrar como Ele faz, para que nós possamos fazer. Está entendendo? A igreja tem errado neste princípio. Nós ensinamos muito, mas fazemos muito pouco. Sim ou não? Nós somos muito teóricos, temos muita teoria e nós temos pouca prática. Mas o plano pedagógico, eu chamo de plano pedagógico, não é? O plano pedagógico de Jesus era começar primeiro a fazer, era mostrar para seus discípulos, na vida prática, como se vivia um evangelho. Não o evangelho dos evangélicos, mas o evangelho do reino.
Isto é diferente, queridos. Jesus, no capítulo número 10 de Mateus, ele disse que percorria as cidades e as aldeias, entrando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Não é o meu evangelho, não é o evangelho da minha denominação, não é o evangelho que eu acredito entender, mas é um evangelho do reino. E isto faz uma grande diferença. Porque se você pensa que Jesus é evangélico, você está errado. Às vezes a gente pensa, não é, irmã, que Jesus é crente, que ele é da minha denominação. Jesus é o Filho de Deus. Amém. Ele é religioso, apolítico, há bandeiras, não é? Está entendendo? Ele só carrega uma bandeira, a bandeira do reino. A bandeira do reino, está entendendo? E onde ele vê manifestação do reino na tua vida, ele está aí. Ele não disse, eu vou para aquele lugar porque lá é mais gostoso. Eu vou para aquele lugar